Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao programa Diálogo, aqui no canal da Seite Noie do Brasil. Muito obrigado. Sou a preletora Flávia Diva dos Santos e hoje a gente vai estar aqui batendo um papo. Pode ser que você esteja passando por algumas adversidades, alguma questão a resolver. Então, devemos aprender aqui como usar o poder da palavra. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, gostaríamos que vocês se inscrevessem no canal, ativem o sininho para receber as notificações. O programa Diálogos vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas. E hoje eu não estarei aqui sozinha. Estou acompanhada de orientadores maravilhosos. Preletor Hélio Giovanni Tavares de Mello. Muito obrigada, preletor. Seja bem-vindo. Preletora Keila Fabielle Braza Dotea. Muito obrigada, preletora. Seja bem-vinda. E a preletora Janete Guirro Ubeda. Sejam bem-vindos. Nossos agradecimentos à participação de cada um de vocês nessa atividade do programa Diálogos. E vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Preletor Hélio, quando falamos o poder da palavra, o que para Seite Noie significa esta afirmação? Muito obrigada. Muito obrigado, que alegria estar com todos vocês através do canal da Seite Noie no YouTube. Obrigado a todas as amigas preletoras, né? Estou bendito e ouvido das mulheres nesse dia de hoje, uma grande honra estar com vocês. E o poder da palavra é extremamente fundamental e basilar na Seite Noie, né? O poder da palavra, ele tem na verdade, um dom valiosíssimo que cada um de nós temos e usamos o tempo todo, só que muitas vezes não usamos de forma correta. E para a Seite Noie, ele tem uma força grandiosa. Quando se fala poder da palavra, não é só o verbo falado, né? É a palavra provavelmente falada, a palavra escrita, a palavra pensada, né? São várias formas de palavra. E neste livro maravilhoso, o livro dos jovens, tem um capítulo 3, intitulado Exercício e Poder da Palavra. Aqui o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi diz assim: existe um dom que, embora valiosíssimo, muitas pessoas costumam esquecer que o possuem e não empenham nem um pouco em aprimorá-lo. É o dom da palavra, ou o poder da palavra. Então, veja bem, esse poder da palavra, ele transforma a nossa vida. Tudo aquilo que nós dizemos, falamos, pensamos, está moldando o nosso destino, moldando o nosso dia a dia. Então, é importante que a gente tenha essa força. E ele fala mais: se não somos capazes de transmitir com clareza, exatidão e firmeza as nossas ideias, os nossos desejos, enfim, tudo aquilo que gostaríamos de expressar, pode dizer que estamos destituídos
da mais poderosa arma desta vida. Olha bem, então a Seite Noé compara o poder da palavra com a mais poderosa arma desta vida. E ele diz, tal é a importância da palavra. Então, é muito importante, fundamental, que usemos a palavra de forma o mais positivo possível, né? Porque ela vai mudando o nosso dia a dia, a nossa vida. Aqui nós falamos, vai plasmando a nossa vida. Tem uma... Eu estou lendo um livro sobre Leonardo da Vinci, que é na verdade, a pintura que ele fez num convento chamado o refeitório do convento de Santa Maria della Grazie, em Milão, que é a última ceia, né? E lá, esse livro inicia com uma frase fortíssima, que ele usou muito o poder da palavra. A primeira frase do livro é: quero fazer milagres. Olha que coisa fantástica isso. E realmente Da Vinci fez milagres, né? Mas ele tinha essa convicção, essa noção clara da força da palavra. Então, usemos-la de forma positiva. Muito obrigado. Que maravilha. Né? Só para acrescentar a importância aí do que o Preletor Hélio está falando para a gente, assim, no cotidiano, as pessoas ouvem, né? Como se é um chavão, né? Ai, Deus criou através da palavra, né? O verbo é a palavra, o homem tem o mesmo poder, mas a gente não percebe o tamanho da força disso, né, Preletor Hélio? Então, assim, eu tomei a liberdade de fazer uma busca dentro dos livros da Seite Noé, e se eu deixar uma lista aqui é um montão, né? Mas tem um que eu gosto bastante, que é A Verdade da Vida, volume 7, e aqui também no livro dos Jovens o mestre fala sobre a questão do caráter, né? Então, quando você está falando de palavra, você está falando de vibração. Então, a gente vibra pensando, a gente vibra quando está agindo, a gente vibra quando está falando. Teve uma época que caiu na moda, as pessoas faziam como se fosse como que chama? Um mantra, né? Se eu falar isso daqui vai acontecer, não é? E aí o que acontece? A pessoa esquece que o pensar dela e as ações dela também precisam caminhar juntas. E o mestre fala bastante, né? Que isso que a gente trata, às vezes, com indiferença, que é a palavra, ela forma o nosso caráter. Então, está formando ali, está transmitindo uma atmosfera e vai irradiando como se fosse ondas de rádio, né? E na Seite Noé a gente aprende com bastante propriedade sobre a questão das leis mentais, e aí tem lei da atração de semelhantes. Aí eu estou falando uma coisa, mas eu estou irradiando, através da vibração, outra. Então, quando fala, né, quando a preletora Flávia fala aí para a gente, né, o poder da palavra dentro da Seite Noé, ele simplesmente nada mais é do que criar o nosso destino, determinar o rumo da nossa própria vida e que está das pessoas que estão à nossa volta em razão das leis mentais, né? Então, é extremamente poderoso a gente perceber já desde agora, né, como andam aí as nossas, o conjunto, né, dos nossos pensamentos, palavras e ações no cotidiano, né? Extremamente, como que eu vou dizer? É extremamente importante. Quando você olha o cenário da tua vida, você descobre como você está pensando, falando e agindo, né? Verdade, Nossa, né? fazendo só uma citação também, nossa, uma alegria muito grande, né? Um prazer estar com todos vocês, os queridos preletores, né? Hélio, Keila, Flávia, muito obrigada. Nós temos aí uma oração grandiosa na Subsagrada Verdade de Orações, volume 1, né? Que é a oração para despertar a força vital interna. E ali ele faz uma citação da Bíblia, né? No princípio era o verbo, palavra, né? Que está no primeiro capítulo do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, isso significa que a palavra, ela tem uma força criadora muito grande, né? Então, é a mente de Deus que se aloja dentro de cada um de nós, como filhos de Deus que somos, ela só pode manifestar através da palavra. Então, uma das tarefas assim, mais importantes da nossa vida aqui, a qual nós estamos cumprindo, nossa missão neste plano terreno,
é como manifestar essa mente de Deus no nosso interior, né? De que forma que nós vamos poder. Então, esse estudo de hoje é tão maravilhoso, né? Porque nós, como filhos de Deus, o ser humano, ele tem essa capacidade de dominar livremente o seu próprio destino, né? Se falar coisas sombrias, a gente vai ter um destino sombrio. Se a gente vivenciar e falar coisas positivas, a gente vai ter um destino maravilhoso, né? Então, tudo que a gente mentaliza e a gente expressa em palavras, na verdade, constitui uma oração. Que vai movimentando essa força interna assim, na direção desejada e determina aquilo que está na nossa mente e que vai ser criado, na verdade. Então, depende de cada um de nós, né? Conhecendo essa verdade, homem e filho de Deus, a gente vai manifestar realmente somente palavras e pensamentos de luz. Muito obrigada. Ai, que maravilha, né? A gente fica ouvindo e cada um com o seu jeitinho peculiar vai nos transmitindo essa verdade, né? Do poder da força da palavra. Partindo desse princípio, né, nós sabemos que a palavra, ela pode ser expressada através do que falamos, como a professora Keila falou, né, do que nós pensamos e como nós agimos, né? Partindo desse princípio, como podemos aplicar essas formas de expressão no nosso cotidiano, professora Keila? Vamos lá, né, gente? Primeiro, resumindo ali, né, a gente está falando de a palavra tem força criadora, então esse é um ponto fundamental. Parece que o nosso tema era bem simples, né, mas é de uma extrema importância mesmo para quem quer mudar o destino, porque, segundo ponto, que ela comanda o destino, porque já que ela tem força criadora, ela comanda o destino, e terceiro, ela expressa o nosso caráter, que é o conjunto de valores mesmo que existe dentro de nós, partindo do princípio de que os valores, né, intrínsecos em todos nós é o de filho de Deus, então nós precisamos simplesmente caminhar para expressar esse princípio que já está dentro de todos nós, independente das atitudes que eu tenho no meu cotidiano hoje, no momento em que eu entendo quem eu sou, eu tenho, né, naquele instante o poder de mudar, é isso que a Seitonai nos ensina, né, viver o agora, mudar agora. E aí, dentro disso que a preletora Flávia está falando, né, essa forma de expressar, eu preciso o quê? Começar a escolher melhor tudo aquilo que eu tenho acesso no meu cotidiano, né? Esse é um ponto muito importante. Então, assim, se eu já sei que tudo aquilo, né, que for ouvir de dentro de mim ou no ambiente em que eu estou vai influenciar a minha vivência, eu preciso começar a ser mais seleto naquilo que eu assisto, naquilo que eu falo, naquilo que eu leio, no meu convívio, né? Então, assim, tem uma história muito interessante, eu amo, viu, gente, esse livro, por isso que eu vou citar. O preletor Fernando Marques, ele sabe o quanto, né, o carinho enorme que eu tenho por ele. Então, tem um livro dele que chama Siga Reto Sempre em Frente, e tem umas historinhas muito legais e umas sacadas muito legais ali, né? E lá dentro tem uma historinha que fala palavras ao vento. Acredito que os preletores vão lembrar aí da história, muitas pessoas conhecem essa história bem, mas o preletor Fernando traz uma reflexão muito interessante ali para a gente. Então, para resumir, né, há uma historinha de um senhor que ele fala tanto que o vizinho é ladrão, olha o poder, né, gente? Lembrando que tudo aquilo que eu planto, né, por lei mental, eu também vou colher. Então, não dá para plantar melancia e depois querer colher pepino. Então, ele começa a falar que o vizinho é ladrão, é ladrão, é ladrão, até que chega o momento em que esse vizinho é preso de verdade. E aí descobrem que, né, era um engano, que o vizinho nunca foi ladrão nem nada, o vizinho é solto, mas diante de tanta humilhação e de tanto sofrimento, ele decide processar o outro vizinho. E aí, no tribunal, o juiz pergunta para ele, né, indagando lá o que ele tinha feito, ele fala o quê? Os comentários não causam tanto mal assim, né? E o juiz fala, então você escreve aí no papel tudo o que você disse dele, rasga, volta para casa e joga pelo caminho. Amanhã você volta para ouvir a sentença. E aí, rapidamente, né, ele vai para casa, volta tranquilo no outro dia, como se, né, tudo estivesse maravilhoso. E aí o juiz fala, mas antes de eu dar a sentença, você vai voltar e pegar todos os papéis. Ele fala, não, é impossível, o vento já deve ter espalhado para todos os lados.
E aí a moral da história é, o juiz fala para ele, olha, essa é a maneira simples, né? Pois é dessa mesma maneira que um simples comentário pode destruir a honra de um homem, né? E lembrando que a lança, né? Tem a ponta que você lançou, lembra do dedo, né? Quando a gente aponta para o outro, nós temos 3 dedos apontados para nós. Então, tudo aquilo que eu lanço retorna a mim. Então, o preletor Fernando traz a reflexão ali, né? Na Seitonoye dizemos que a palavra tem poder de criar. Por isso, é importantíssimo fazermos o uso correto dela. E aí ele fala sobre treinar a dicção para transmitir as ideias com clareza, né? Então, quem não consegue transmitir as próprias ideias pode destruir uma nação, né, gente? Pode distorcer ali, enfim. Se eu perceber que o que eu estou falando, às vezes eu não consigo transmitir o que eu quero, pode distorcer aquilo que eu desejava e, como reflexo, causar grandes danos às outras pessoas e a nós mesmos, né? E pelo lado construtivo, né, preletor Hélio, a preletora Janete também, enfim, a gente, por outro lado, quando a gente quer construir um lar feliz, uma sociedade feliz, quando a gente tem o hábito de reconhecer, através da palavra, que já estamos, né, vivenciando esse cenário feliz, pelo poder concretizador da palavra, isso tudo se manifesta aqui, porque afinal de contas a gente está no fenômeno, né? E a imagem verdadeira, que é a semente, já tem aí todos os elementos dessa perfeição. Vou deixar os amigos aí complementarem. E é interessante isso que a preletora Keila falou, né? Que a gente já tem todos os instrumentos para poder usar esse poder grandioso, né? E a preletora Janete fez um comentário interessante do Evangelho de João, no capítulo 1, né? Eu achei interessante, porque o Evangelho de João, no capítulo 1 também, no versículo 14, ele nos demonstra uma fala interessante, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito forte isso aí, com relação ao poder da palavra. E o verbo se fez carne. Eu gosto muito de estudar a Bíblia também, né? Um paralelo, depois que eu aprendi na Seitonoye, o mestre citando em vários livros, textos bíblicos, né? A Verdade da Volume 30, que ele faz uma análise do Sermão da Montanha, o Evangelho segundo João, à luz da Seitonoye. Então, assim, no Evangelho de João, que o mestre fala que é o evangelho mais espiritual dos 4, é citado isso aí. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Em algumas traduções bíblicas, ao invés da palavra verbo, aparece a palavra palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando fala-se o verbo se fez carne, a ideia inicial que se tem é de Jesus, né? Que se corporificou, se tornou homem e habitou entre nós. E essa ideia é uma ideia correta também. Mas a Seitonoye amplia um pouco mais essa ideia e considera não só Jesus, mas a palavra que nós proferimos, ela se faz carne e habita entre nós. Interessante isso. Ela não só se fez carne, porque aquilo que nós falamos se faz carne. Como é assim, se faz carne a palavra? Ela se corporifica, ela toma forma, né? Na tradução bíblica em espanhol dessa frase, se diz assim, aquilo que é la palavra se hizo hombre e vivió entre nós outros. Aquele que é a palavra, olha que legal, aquele que é a palavra se fez homem, né? Em inglês, se diz assim, the word became a human being. A palavra se tornou um ser humano. The word became a human being. É interessante isso. A palavra tem esse poder. Então, o verbo não é apenas uma referência a Jesus. Tem a conotação também, como eu falei, mas se refere à palavra e o poder que ela tem de se corporificar. Então, em ela se corporificando, ela passa a fazer parte da nossa vida, ela passa a fazer parte do que se chama a nossa psicosfera e, literalmente, ela habita entre nós, né? Ela cria todo um ambiente ao nosso redor e vai atraindo coisas e fatos de acordo com aquilo que nós pensamos, o que nós falamos ou o que nós escrevemos. Então, às vezes a gente pensa na palavra só como palavra falada, né? Mas há outras formas.
Na Seitianoye, eu gosto muito de citar isso aqui também, temos esse livreto, vamos dizer assim, que é a transcrição da Fonte Sagrada, que você usa o poder da palavra escrita, onde você transcreve a Fonte Sagrada, né? Você usa o poder da leitura, você está lendo, está escrevendo, exercitando a caligrafia. Então, fica aí a dica, usemos o poder da palavra escrita também. Ela tem uma força grandiosa e vai mudando o nosso dia a dia. E, ao final, você pode pegar esse livreto e presentear um amigo, uma pessoa querida, com a sua letra, com a sua vibração, com o seu amor, com a sua palavra. Não a sua palavra, mas a palavra reproduzida da Fonte Sagrada. Então, nós temos várias formas de usar a palavra. E neste livro aqui, ó, Convite à Prosperidade, volume 1, o mestre fala uma coisa, o mestre Masaru Taniguchi fala uma coisa fortíssima, ele diz: a realidade imita a palavra. Todas as palavras exercem uma determinada influência sobre a mente. Na página 152. Se usarmos com frequência palavras alegres, surgirão ambientes alegres. Se usarmos palavras ásperas e grosseiras, surgirão ambientes semelhantes a tais palavras. Se usarmos palavras tristes, surgirão ambientes tristes. Tal como afirmou Oscar Wilde, a realidade imita a palavra. Por esta razão, devemos usar sempre palavras boas, otimistas e alegres. Porque quando a gente cria ou a gente usa palavras negativas, a gente vai criando situações negativas ao nosso redor. Porque a palavra se faz carne o tempo entre nós. É o que disse o grande filósofo, o grande cantor Renato Russo, que ele disse: nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. E isso quando usamos palavras negativas. Usando-as positivamente, criaremos um paraíso portátil. Que maravilha, né? Muito obrigada. Posso fazer uma citação aqui, preletora Flávia, dentro dessa questão? Aqui nessa questão que fala da forma de expressar a palavra, né? E nós temos aí o falar propriamente dito, o pensar e o agir, né? O mestre nos coloca as três formas de ser expressada. E o falar propriamente dito, né? Nós temos o livre-arbítrio para a gente falar palavras boas, palavras de luz, ou também, né, esbravejarmos, gritarmos, de repente a gente passa a observar, quando a gente age dessa forma, que a nossa vida não existe um lar, mas existe só uma casa. Então, nós temos que trabalhar essa questão dentro do lar através da força da palavra, né? E também tem uma outra forma, que seria o pensar. Muitas vezes, a gente quer sintonizar e vibrar com Deus, né? Pensando, querendo resultados maravilhosos na nossa vida, mas a gente quer a luz, mas só pensa na treva, né? Você quer a saúde, né? Você roga a Deus a saúde, mas você só pensa na doença, né? Então, e também tem uma outra forma, que é o agir, que nosso corpo fala também. Eu tive uma experiência, isso já há muitos anos atrás, essa minha amiga era minha vizinha, morava em Araçatuba, aí no interior de São Paulo, e eu estava conversando com ela, e a mãe chegou, eu não me recordo muito bem, como já faz muito tempo, mas a mãe falou algo, e ela expressou, naquele momento, um semblante de tanta raiva para a mãe, que a mãe se voltou e saiu dali. Então, o nosso corpo, a nossa expressão, ela fala. Se a gente, né, naquele momento eu percebi que ela estava um ar de muita severidade com a mãe, e aquilo me marcou. Quantos anos faz isso? Eu nunca me esqueço disso. Como que o nosso corpo fala? A vestimenta nossa, os filhos, só de você olhar de longe
para o filho, se você está, né, só de você, ele olhar para você, ele já sabe se ele está se comportando bem ou não. Então, a palavra a gente se expressa através da palavra propriamente dita, né, do nosso pensamento. Muitas vezes, a gente acha que está tudo bem, ser tolerante a ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Então, muitas vezes, a gente faz uma orientação, conversando com a pessoa que está com problemas seríssimos ali, e ela diz, não, está tudo bem. E você percebe que ali naquela conversa, a situação que está acontecendo está gerando aquela situação dentro de uma desarmonia conjugal, por exemplo, a pessoa fala, está tudo bem. E, de repente, chega um momento que a pessoa fala assim, não, mas, como aconteceu comigo, né? A pessoa falou, eu desejo a morte do meu marido. Isso me marcou muito também. E, aparentemente, estava tudo bem, a gente não briga, está tudo certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma da gente expressar. Porque, às vezes, você acha que seu pensamento está tudo certo, mas ele transmite, a pessoa está captando diretamente aquilo que você está pensando. Então, temos que tomar os devidos cuidados no dia a dia, né? Muito obrigada. Maravilhoso, né? Isso que a senhora falou é verdade. A gente percebe isso quando está conversando com alguém por telefone, né? Pela vibração da voz da pessoa, a gente sente esse tipo de reação também, né? E o preletor Hélio falou uma coisa interessante sobre a vibração, né? A vibração também influencia na palavra, né? E eu queria saber dos senhores, né, da preletora Janete, e os sentimentos? Ele tem importância, né, no nosso uso correto do poder da palavra? Como a gente percebe através dos nossos sentimentos se estamos caminhando para o lado bom ou para o lado não tão bom com o poder da palavra? Assim, nós temos ali na revista Mulher Feliz, de fevereiro de 2024, um artigo da doutora Maria Murakami, onde ela fala exatamente sobre isso, né? Então, ali, se a gente for analisar, quando a gente está feliz, quando a gente está aquele dia alegre, maravilhoso, né? Preenchido de sentimento de gratidão, a gente tem um repouso tranquilo, a gente acorda feliz, a gente acorda de bom humor, né? Com toda a disposição. Mas, ao contrário disso, quando a gente, né, passa um dia tenso, mal-humorado, criticando as pessoas, reclamando de tudo, na verdade, né? Normalmente, a gente não tem aquele sono tão tranquilo, e a gente não acorda bem. Tem muitas vezes que a gente acorda, parece que, né, aquele peso, parece que a gente levou uma surra à noite, né? Mas aí entra a questão da importância da gente fazer a nossa purificação mental antes de deitar. O que seria essa purificação? Né? A nossa mente desperta, ela é apenas 5%, a nossa mente subconsciente, aquela adormecida, 95%. Então, aquele momento de você trabalhar a meditação Shinsokan, uma oração ou uma leitura de livro, sutra sagrada, antes de deitar, porque aí o seu subconsciente está trabalhando em cima daquelas palavras de luz que você fez ao deitar. Então, é muito importante quando a gente tem um dia muito tenso, que não teve um dia muito legal, vamos fazer essa purificação mental antes de dormir, que seriam as palavras de luz, para a gente manifestar o nosso Deus interior, né? E aí, diante disso aí, ela nos coloca, né, que os pensamentos são decorrentes daqueles sentimentos que a gente foi armazenando na nossa alma, lá no nosso subconsciente. Então, muitas vezes a gente passa por uma situação que manifesta um ódio ou um ressentimento muito grande, e depois passou, a pessoa fala, passou, está tudo certo, mas ficou gravado. Né? Então, mesmo que a gente tenha esquecido, vai surgir uma oportunidade, aquilo vai vir à tona no momento, e pode se manifestar através de doenças, né, ou esse sentimento de raiva. Hoje a gente tem visto aí, né, a doença, o câncer, que é um acúmulo de sentimentos que manifesta aquele tumor. E até a professora Maria nos coloca que o câncer de mama, no útero, que seria, ela coloca que o útero seria o coração da mulher. Então, os sentimentos e mágoas que a gente sente, principalmente em relação ao sexo oposto, marido ou pai, né, que pode estar manifestando. Então, qualquer situação que nós gravamos no nosso subconsciente vai vir à tona.
E quando a gente trabalha esse sentimento que veio à tona, quando nós trabalhamos a gratidão, seja ele positivo ou negativo. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou agradecer algo ruim que está acontecendo comigo, mas o mestre nos coloca, né, que o sentimento de gratidão, quando manifesta algo que não é legal, que não é condizente, né, a alegria, a felicidade, essas situações adversas que a gente passa no dia a dia, com certeza é esse sentimento lá que ficou lá guardado no subconsciente que veio à tona. E quando a gente agradece, Deus, muito obrigada, você não está agradecendo o sofrimento. Na verdade, essa palavra tão forte que é o muito obrigado, que é a gratidão, ela vai fazer com que aquele sentimento que veio à tona, ele se esvai, e muitas coisas boas virão. Agora, quando a gente reclama daquele sentimento, ele vai, na verdade, voltar para o nosso subconsciente, ele vai retornar. Um dia, orientando uma senhora, ela disse assim, a minha vida é uma sucessão de coisas negativas e sofrimento. Eu vivi para sofrer toda a minha vida. Então, na verdade, é isso. Quando vem o sentimento, vem à tona, aquilo que foi gravado, a pessoa começa a reclamar, a amaldiçoar aquilo que está acontecendo, que nada dá certo, que tudo está errado, e volta para o subconsciente. Então, ela tem uma sucessão de coisas negativas em sua vida, né? Então, ela coloca aqui, o que fazer para purificar a nossa mente, né? Então, na verdade, é esse voltar para Deus. É a prática dos ensinamentos da Seicho no Ie. E a meditação Shinsokan realmente é fundamental. Nós temos aí o livro dos jovens, o livro dos jovens eu li por 9 vezes, preciso ler mais ainda, né, mas foi Eu assim, leio todo ano em janeiro. Olha, então, foi o meu despertar realmente para esse falar, é o motivo até de eu estar aqui hoje falando para todos vocês. Muito obrigada. Interessante, né, professora? A professora Janete está falando, a gente vai fazendo uma viagem, né, professor Hélio? A gente vai viajando em diversas coisas aqui. E aí, quando a gente está falando do poder da palavra, agora remetendo a tudo que a gente vive na Seicho no Ie, óbvio, né? As pessoas falam, entrou na Seicho no Ie, às vezes chamam a gente até de bobo, né? Porque a gente ri de tudo é muito, para a gente tudo é um motivo de alegria, enfim. E aí, motivo de agradecimento. Então, parece que é só um agradecimento da boca para fora, né? E isso que a preletora Janete está falando do reconhecer vai muito de encontro, por isso que eu entendo que o poder da palavra, né, esse tema que a gente tem hoje, ele é tão profundo, porque vai de encontro à própria existência da Seicho no Ie. Então, quando a gente remete lá, e eu lembrei disso, até depois eu vou compartilhar, o pessoal vai falar, falou da escolinha, né? A minha filha está estudando numa escola, e assim, o nome da escola para a gente é muito conhecido, apesar de estar numa outra língua, está em chinês, mas o nome da escola, então o patrono da escola da minha filha é Quanrin Kanzeon Bosatsu, ou para nós, já na tradução, Bodhisattva, que reflete os sons do mundo. E aí eu falo, quem levou ela até essa escola foi, né, Kanon, foi Kanzeon Bosatsu, num momento em que eu, trazendo a minha mente, olha como é o poder da palavra e como ele vai longe, talvez, né, alguns sabem, né, eu tenho a Alicia, é minha filha de 4 aninhos, mas com o meu casamento eu ganhei um grande presente, que é o Iago, filho do meu marido, que eu considero como meu filho, já está casado aí com seus 28 anos, mas quando ele tinha 9 anos de idade, já lá na Seicho no Ie, já, porque ele chegou aproximadamente com 8 para 9 anos, um dia a gente, com uns 14, 15 anos, ele começou a tocar, e ele gosta muito, né, de música, então, assim, samba, pagode, essas coisas, e esse ambiente é um ambiente ligado a comunidades, às vezes a lugares, né, bares, até pelo tipo de música, e para um ambiente, para um jovem de 15 anos, e um dia ele virou para a gente, né, a gente preocupado com eles, já líderes da Seicho no Ie, ele com seus 14 anos, e virou e falou assim, pai, onde eu estiver, ali haverá luz. Então, não se preocupem com as pessoas que estão à minha volta. Então, me remete a isso que a preletora falou agora, porque a gente esquece que Deus manifestado na Seicho no Ie nos mostra que o outro não existe, nós somos um só.
tudo à minha volta é reflexo. Então, quando a senhora falou ali, né, do reconhecer no marido, eu falo uma coisa, mas eu acho de outra, eu estou reconhecendo isto nele, porque este sentimento está em mim, né? Então, assim, as pessoas falam, quando ouve a palavra câncer, por exemplo, que a senhora falou, o susto já é muito grande, porque fala-se, né, na dificuldade da cura, mas porque a cura não é física. Então, eu tenho, né, relatos de pessoas próximas, e em 2022, a gente viveu uma situação bem desafiadora com o meu irmão, então é aquilo, né, tudo é um grande aprendizado, mas ele foi uma grande lição de vida para mim, por um câncer que é um câncer, assim, que vem, né, premiado, digamos assim, de uma sentença, porque a gente não tem histórico de cura física dele, e ele dizia o tempo todo, está tudo bem, ele nunca falou que estava com dor, e o médico falava para a gente, a dor é insuportável. E assim, e a gente trabalhando sempre com ele e com as outras pessoas, que a tua cura precisa ser o teu sentimento. Então, se eu guardo um determinado sentimento e eu promovo a cura ali, entre aspas, porque a medicina hoje está muito avançada, se eu, na origem, não reconhecer que tudo à minha volta é uno, eu continuar nutrindo esses sentimentos, continuar utilizando a palavra de forma equivocada, né? O preletor Hélio falou muito bem de Jesus Cristo, ele ensinou no cotidiano dele, né? E ele ainda declarava homens de pouca fé, né? Porque ele dizia, se você disser isso, se você fizer isto se concretiza, e esse poder não é só meu, ele muitas vezes nas suas parábolas deixou isso muito claro. E a gente equivocadamente continua achando que nós somos seres pequenos, pecadores e que não tem poder. E aí a gente vai se autodestruindo, né? Vai criando os monstros aí, que o preletor Hélio bem lembrou da música do Renato Russo, e a gente vai transformando a nossa vida. Então, mudar os sentimentos através da nossa, no nosso caso, né, a meditação Shinsokan é fundamental, a leitura de bons livros, ainda que não sejam livros só da Seiichi Noye, mas que tragam sempre algo positivo, algo construtivo. Minha filha está numa escola, né, Waldorf, então muitas coisas positivas ali também a gente traz e vai, né, juntando com tudo aquilo que a gente aprende na Seiichi Noye e vai percebendo que realmente um dos pilares nossos, né, todas as religiões emanam de Deus universal, né, do mesmo Deus, e todas as coisas em volta vão acontecendo conforme a minha mente, né, a minha postura mental, e parar de dar corda para o karma, né? Eu solucionei uma questão, mas aí quando vem aquele impulso, eu ajo da mesma forma, eu falo as mesmas coisas e eu vou atraindo para minha vida o mesmo, né, o mesmo destino, sem que nada mude, né? Então, me remeteu muito aí, quando a senhora estava falando, obrigada, né, de a gente lembrar de Deus, né, manifestado mesmo através de tudo que há à nossa volta mesmo. Muito obrigada. Fala, esses preletores, né? É muita mulher. A turma animada. A preletora Flávia falou a questão de sentimento que tem importância, né, no uso correto do poder da palavra. É o que a preletora Keila acabou de falar agora, a doutora Janete também. Tem total influência, porque somos seres emocionais, né? Somos seres emocionais. E os sentimentos têm muita força, né? A emoção tem muita força. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Pois é, um artista. Olhando para vocês e as mesmas emoções, sentindo. As emoções, os sentimentos são fundamentais. Que tipo de sentimento está ecoando na sua mente? Ele é palavra também, ele influencia. A preletora Janete muito bem falou a respeito da purificação da mente, a purificação, temos que purificar a mente, né, ao deitarmos e tal. E é interessante que nós temos na Seiichi Noye uma prática de purificação da mente, que é muito usada, muito realizada em academias da Seiichi Noye, também em regionais, mais em academias, onde nós colocamos no papel as nossas emoções mais negativas, que estamos passando por algum problema, algum desafio, alguma dificuldade que nos incomoda, uma tristeza, uma raiva, alguma coisa ruim. Se
se aquela situação entrou em nós através de um sentimento negativo, ele precisa sair também através daquele sentimento que o provocou. Então, por isso que nós escrevemos no papel, é dado uma folha de papel, onde nós escrevemos a nossa raiva, o nosso ressentimento, tudo aquilo que nos incomoda, buscando lá no fundo aquele sentimento mais negativo, para que seja transmutado para aquele papel e logo em seguida nós não apenas colocamos no papel o sentimento negativo, a gente faz a leitura da Santa Sagrada e logo depois é incinerada, queimada aquele papel e assim se processa a purificação da mente. Veja bem a importância que é o sentimento na nossa vida, como que ele tem que sair de nós da forma que entrou e ser purificado e ser eliminado. Então, fica aqui aí o convite a todos participarem de seminários e academias da Seite Noé e realizar essa prática de purificação, porque realmente a purificação da mente, ela é muito importante, né? E assim como o sentimento influencia na nossa vida, também a palavra, ela influencia sentimentos. Olha que interessante isso. As palavras que nós usamos, elas criam sentimentos nas pessoas também. Ela pode derrubar uma pessoa, ela pode despertar um sentimento negativo na pessoa, ou ela pode despertar alegria, entusiasmo, a força de trabalho. Por isso que eu exorto a todas as pessoas, sejam líderes da Seite Noé ou não, participantes, adeptos, ou simplesmente pessoas que gostam da Seite Noé, que adquiram as publicações da Seite Noé. Não queiramos vender livros ou publicações, não é isso. Mas porque ali está a palavra escrita, né? Então, é muito importante isso. Divulguem as revistas da Seite Noé, como a professora Janete citou aí o artigo da professora Maria Murakami, na revista de fevereiro, agora de 2024. Então, assim, divulguem essa palavra. Quando o mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seite Noé, esteve no Brasil a primeira vez, a última atividade dele foi uma atividade para líderes na Academia de Ibiúna, em São Paulo. E ele usou fortemente o sentimento e o poder da palavra para influenciar os líderes de forma positiva, para que eles fossem multiplicadores da Seite Noé no Brasil, que estava bem incipiente, estava iniciando naquela época, estava mais ligada ao público japonês, na década de 60, para que se espalhasse para os brasileiros, né? E ele, falando para líderes em Ibiúna, no dia 29 de agosto de 1963, ele disse o seguinte, está no livro A Luz Avança, Transformando Fronteiras. Ele disse, gostaria que os senhores soubessem que o Brasil será o centro de salvação da humanidade, que cada um dos senhores recebeu de Deus uma grandiosa e sagrada missão a cumprir na qualidade de líderes da Seite Noé. Acredito que Deus os atraiu para esta terra a fim de difundir o movimento de iluminação pelo mundo inteiro, tendo o Brasil como centro. Peço-lhes conscientizar profundamente este fato e divulgar cada vez mais às pessoas de todas as nacionalidades o ensinamento da Seite Noé. Olha bem que sentimento o mestre usou, né? Gerou nas pessoas com o uso correto da palavra. Ele motivou toda a liderança a serem multiplicadores. Ele falou isso em 63. E o que ele falou naquela época, divulguem a Seite Noé pelo mundo inteiro, tendo o Brasil como centro. E ele disse mais, eu noto que aqui, nessas colinas ao redor da Academia de Ibiúna, que ela se ergue em verdadeiro lugar sagrado. E ele disse isso, e é o que acontece hoje. O Brasil hoje exporta a Seite Noé para o mundo inteiro, gente. Quando eu fui na Europa, em Londres, que está comandando o movimento lá, são brasileiros. Estados Unidos, grande parte são brasileiros. Então, a América Latina nem se fala. Então, assim, divulguem essa Seite Noé para o mundo inteiro, tendo o Brasil como centro. O nosso objetivo aqui, no YouTube, nas atividades da Seite Noé, não é fazer nenhum tipo de proselitismo religioso, mas é que a gente divulgue esse ensinamento, que ele é amplo, esse salão amplo, que abraça, que acolhe todas as religiões, sem nenhum tipo de preconceito. Então, assim, usarmos essa palavra e os bons sentimentos para as outras pessoas é fundamental.
Até porque ele eleva, né, preletor Hélio, ele eleva muito o cristianismo, né? Nós temos uma base cristã, então o mestre ele eleva muito o ensinamento de Cristo, porque Cristo usou o poder da palavra, né? E ele ensinou o poder da palavra. Então, assim, ele traz isso muito fortemente, e a gente vê mesmo, né, que os relatos aí, inclusive econômicos, de que o nosso país, né, a gente sempre ouviu que o nosso país é o país do futuro, né? Eu queria aproveitar o gancho do Preletor Hélio, talvez eu já responda, viu, Preletora Flávia, eu caminho aí para alguma outra questão colocada, mas assim, a gente talvez quem está assistindo pense assim, nossa, mas como que eu vou mudar a minha vida, né? Como que eu vou sair de manhã para procurar um emprego e saber que eu estou levando para aquele emprego algo de positivo que vai mudar a vida das pessoas e eu realmente vou conseguir alcançar êxito naquilo que eu desejo? Até no próprio livro dos jovens, o mestre tem um capítulo inteiro que ele dedica ao valor do poder, o valor, fala o valor e poder atrativo do caráter. Porque onde quer que eu chegue, a minha atmosfera chega antes de mim até lá. E aí, o preletor Hélio trouxe, né, essa fala aí do mestre Masaharu Taniguchi, e aí eu me lembrei que existe uma passagem, né, do mestre na visita dele com a professora Teruko à ONU, e aí uma pessoa lá, não me lembro bem dos detalhes assim do fato, mas diz que a pessoa que estava, né, eles estavam sentadinhos ali esperando para ser atendidos, e aí uma secretária ou alguém importante ali dentro chegou e falou assim, quem é aquele casal que está ali na recepção? E aí falaram, né, que ele era representante de uma religião chamada Seichonoye. E aí a pessoa responde assim, eu nunca senti neste ambiente este sentimento de paz. Né? Então, olha a importância. Então, o mestre era a pessoa que falava, agia, né, e pensava de forma positiva. E aí eu remeto a uma outra fala do mestre, que um dia uma pessoa perguntou para ele assim, mas mestre, o senhor como ser humano, né, esse jeito é o que estou colocando, viu, gente? Eu fico imaginando com o jeitinho do mestre lá. Mas aí ela fala assim, o senhor nunca pensou alguma coisa negativa? O senhor nunca desejou nada negativo? Né? Somos seres humanos, então, gente, Seichonoye é possível sim de praticar, viu? Porque o mestre responde assim, sim, lógico que sim. Mas, conhecendo o poder da palavra, na mesma velocidade que eu pensei algo negativo, ou sobre alguém, ou sobre alguma situação, imediatamente eu substituo o meu pensamento por algo positivo. Então, para que a gente tenha essa rapidez que o mestre, né, disse, eu preciso, no meu dia a dia, ter acesso a tudo que é bom e tudo que é positivo. E em torno da gente é muito difícil, às vezes, isso conhecer, porque até nos ensinamentos, às vezes, distorcendo, né, o ensinamento religioso, as pessoas acreditam, eu sou um coitado, eu vim nessa vida para sofrer, eu sou um pecador, eu vivo na ilusão, né? Então a pessoa já acredita que o que ela está fazendo, às vezes, é um sacrifício. Então, eu faço isso em sacrifício de alguém. E você vai viver em sacrifício a vida inteira e não é nada em torno, né? Não é nada em benefício do outro, desculpa, é para o teu prejuízo e nunca, né? Pode se manifestar em benefício do outro, já que tudo é atmosfera, né? Então, para mudar o nosso destino, a gente tem que ficar com essa lição do mestre mesmo. Então, usar a força da palavra, reconhecendo quem nós já somos filhos de Deus, dotados de capacidade infinita, está claro lá, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, deu a nós o poder de criar através do verbo, através da palavra, né? E no nosso cotidiano agir assim. Então, procurar praticar, estudar, ler, meditar, expressar, né? Às vezes fazer uma comida, a gente pode expressar o amor. Eu vou devolver a palavra para a preletora Flávia, mas eu lembrei, essa semana, aconteceu uma situação ali na minha vida, e aí eu, no finalzinho da tarde, eu falei assim, eu não vou fazer janta hoje, porque eu não estava conseguindo retornar o meu sentimento natural, e aí eu falei, eu não posso colocar essa energia
no que a minha filha vai comer no outro dia. Aí, imediatamente, eu liguei para uma amorosa professora que tem na escolinha dela, porque ela leva marmitinha todos os dias, né? E eu falei, professora, a senhora pode fazer a comidinha da Alice amanhã? Não, vou fazer com todo amor, me fala o que ela gosta, percebe? Então, eu falei, é essa energia. Então, nós somos um só. Ela captou o que eu queria naquele momento, transformou em alimento. Eu entrei, né? Cheguei em casa, fui fazer a minha oração, a minha meditação, fui ler, entender aquele processo e retornar a minha mente para o estado de harmonia, porque tudo na vida é aprendizado, né? E aí, rapidamente, né, eu falei, agora tudo bem. Aí liguei para o marido, vamos comer pãozinho hoje, tá? E tá tudo certo, né? A gente vai voltando. Não foi na velocidade do mestre, mas eu consegui compreender a lição e voltar o meu sentimento para o natural, né? Acredito que seja isso aí, complementando a maravilhosa colocação ali do preletor Hélio. Maravilha, né? A gente está aprendendo a todo momento, né? E quando a gente ouve essas colocações, a gente faz uma reflexão na nossa vida, né? E praticando o ensinamento, mesmo colocando em prática, tem dia que surgem situações adversas que nos faz repensar o nosso comportamento, nossas atitudes, né? E há quem fale também em positividade tóxica. Quando a gente Noyer fala de pensamento positivo, tem a mesma fundamentação de outras correntes que falam do poder do pensamento positivo. Como a gente pode entender melhor essas colocações, professora Janete? Assim, bom, na verdade, aqui nós vamos fundo no que nós aprendemos com o mestre, né? Então, nós não fomos feitos para viver como criaturas sensíveis, e sim para alcançar o amor sublime na qualidade de ser humano, né? Então, nós devemos, na verdade, concretizar nesta vida a sabedoria, o amor e a vida de Deus. E Deus, ele é um ser extremamente positivo. Então, quando ele criou todas as coisas pelo poder da palavra, o verbo onipotente de Deus, ele alojou-se dentro de mim também e fez minha vida. Então, essa consciência, quando nós nos remetemos a essa consciência, porque normalmente o ser humano, assim como eu, tinha muita dificuldade de assimilar essa questão de ser filho de Deus, porque eu vivi uma vida inteira com a ideia de que eu era filha do pecado, né? Então, essa palavra pecadora enraizou muito na minha mente. Então, essa conscientização de que eu sou vida de Deus, que Deus é bem, que tudo é bem, isso mexe muito com a gente, né? Então, esse Deus onipotente, ele se alojou em mim e fez minha vida. Então, nessa vida, a gente tem que plantar boas sementes, porque o que eu estou colhendo, o que eu estou vivendo hoje, é o que eu plantei ontem. E o que eu vou viver amanhã é o que eu estou plantando hoje. Então, nós, dentro do ensinamento, nós não agradecemos ou pensamos, eu acredito que em todas as religiões, né, não pensamos positivo só depois que acontece algo de bom, na verdade, né? Isso qualquer pessoa faz. Você pensar positivo não é um ato, assim, baseado na fé. Então, quando nós temos esse pensamento positivo, o positivismo, que não é baseado na espiritualidade, é uma coisa muito superficial, que acaba sendo uma coisa não muito importante e bacana para a gente, seria uma coisa mais tóxica, na verdade, que acaba reprimindo o comportamento, os sentimentos daquela pessoa, né? Então, a gente tem que estar muito atento nessa questão, e dentro dessa consciência de que nós somos filhos de Deus, nós praticamos naturalmente os pensamentos de luz. Então, quando eu pratico um pensamento de luz, quando eu pratico os atributos divinos, que é a alegria, a força vivificadora de Deus, que são os seus atributos divinos, quando eu estou praticando e eu faço uma prática do pensamento positivo, na verdade, sou eu mesmo, é o meu natural, é a minha consciência, a minha vida de Deus, que está ali falando, não é um pensamento positivo superficial, que eu estou falando somente da boca para fora, mas, na verdade, eu tenho aquela consciência
de que Deus é tudo isso. Todas aquelas palavras positivas que eu durante esses 40 anos de prática de Seichonoye, eu fiz agora na pandemia, eu estava fazendo uma limpeza aqui nas minhas coisas, e me emocionei muito, porque eu não imaginava que eu tivesse tanta coisa escrita. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu expresso muito a palavra através da escrita. E também, né, vivo com a minha pulseirinha aqui de oração, estou sempre com ela aqui ao meu lado para mim canalizar o meu pensamento, essa força da palavra positiva. Então, mas com aquela consciência de que eu estou exteriorizando o meu Deus interior. Essa é a missão nossa aqui na face da Terra. Então, esse é o nosso aprendizado aqui, a faculdade da vida. Então, quando eu peguei todo aquele material e vi diários de elogios, gente, para mim, para meu esposo, meus filhos, para a família toda, sabe, muita coisa escrita. Sutra Sagrada, escrito tudo. Então, sabe assim, eu voltei ao tempo, falei, puxa vida, que história grandiosa. A palavra, né, a importância da palavra na minha vida, tanto escrita como falada, como pensada ou falada propriamente dita, fez a grande diferença na minha vida, né? Então, não porque eu pensei positivo, mas naturalmente essa consciência de que eu sou um ser de luz. Tanto é que eu peguei há muitos anos atrás na revista Fonte de Luz, Acendedor, que hoje é Fonte de Luz. Lá na casa da minha mãe eu estava lá no pé da revista, eu sou filho de Deus, eu sou luz e radio luz. Então, eu tenho muitos cadernos escritos somente com essa frase. Eu tenho até, eu sou comerciante, lá na minha loja, no cartão da minha loja está lá, eu sou luz e radio luz. Então, esses pensamentos de luz, que nós trabalhamos essa questão da espiritualidade conforme a vontade de Deus, não existe nada de toxicidade, mas simplesmente aquela alegria da gente viver a vida de Deus no nosso dia a dia. Muito obrigada. Perfeito, que maravilha, doutora Janete. Essa forma doce de falar, vai no fundão. Estou quase chorando aqui, ó. Obrigada. E é interessante isso que foi colocado, um tema assim, positividade tóxica, né? Não tem a ver com a Seichonoye, porque a Seichonoye tem a positividade equilibrada, mas tudo tem que ter o equilíbrio, tem que ter a adequação. Quando se fala assim, vamos usar o poder da palavra positiva, vamos ser positivos, né? Isso é maravilhoso, isso é o que a Seichonoye preconiza. Vamos usar a palavra de forma positiva, temos que ser positivos. Mas essa positividade, ela tem que haver adequação. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafinha de água. Se eu tomar essa garrafa de água aqui, eu vou matar a minha sede. Mas se eu tomar um filtro de água de uma vez, eu vou me matar. Excesso de água. A positividade também é maravilhosa, é fundamental, mas não pode ser tóxica. O que é a positividade tóxica? É aquela que não tem adequação, né? Tem um psicólogo dinamarquês chamado Svend Brinkmann, que ele escreveu um livro sobre positividade tóxica, positividade tóxica, como resistir à sociedade do otimismo compulsivo. O que é essa positividade tóxica? Ela nada mais é que uma positividade forçada. Olha só, né? A positividade tóxica, ela é uma ideia de que os pensamentos positivos devem estar acima de quaisquer outras emoções consideradas negativas. E isso é perigoso também, né? Essa prática do excesso pode gerar comportamentos que reprimem nossas emoções e, consequentemente, afetar nossa saúde mental. Então, esse conceito de positividade tóxica é um conceito que tem as raízes na psicologia positiva, popularizada pelo psicólogo norte-americano também, Martin Seligman, no final da década de 90 e início dos anos 2000, né? E é isso, é o excesso de positividade. Por exemplo, se eu chego uma pessoa, a positividade é fundamental, minha gente, mas ela tem que ser equilibrada e dosada, entendendo a dor do outro às vezes, tem que estar embasada com acolhimento.
chega uma pessoa profundamente sentida perto de mim, triste, magoada, me conta um problema, eu falo, vamos dar risada. Esse problema não existe, meu filho. O cara vai querer te matar. É inadequação da positividade. É o excesso de positividade. Positividade tóxica. Eu tenho que fazer o primeiro o quê? O acolhimento. Eu te compreendo. Eu entendo a sua dor. O que está passando? Tá tudo certo, ele morreu, mas você está vivo. Entende? E isso está muito bem claro na Sutta Sagrada. Sutta Sagrada, cura espiritual. Os espíritos superiores, os espíritos angélicos, eles têm profunda misericórdia de nós, gente. Porque eles já passaram por tudo que nós passamos no nível de evolução que nós temos hoje. Não foram criados iluminados, somos perfeitos na essência, mas não foram criados despertos, foram despertos aos poucos. E eles já passaram por tudo que nós passamos hoje. Olha o que o espírito superior ou o anjo fala na página 147, usando o poder da palavra. Acalma tua mente e tua doença cederá. Essa é a mensagem, usando o poder da palavra. Acalma tua mente e tua doença cederá. Aplicando a psicologia positiva, a positividade correta. Aí vem o acolhimento. Né? Ele não apenas fala que tem que fazer isso, ele sabe a dificuldade que nós temos em fazer isso. Ele diz, acalma tua mente e tua doença cederá. Aí ele vem com acolhimento. Porém, eu sei, não fala isso, mas ele diz, eu sei, mentalmente, vamos dizer assim, ele fala, porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada, assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus, confiando em Deus, que é perfeito amor, chama por ele. Deus te dará harmonia e paz. Na página 148 é dito, entrega tua mente a Deus, chamando, ó Deus, ó Pai, entrega-te totalmente a Ele. Primeiro ele dá o recado com base na doutrina que ele está pregando, na palavra. Acalma tua mente, tu vencerás. Essa é uma premissa. Só que eu sei que não é fácil para vocês encarnados acalmarem a mente com a mente abalada. Então, quando não fica com a mente abalada, não conseguir fazer uma oração, não conseguir rezar, não conseguir meditar, diga só, ó Deus, ó Pai, ó Deus, ó Pai. Entende, gente? Isso é o acolhimento. Isso é usar o poder da palavra e a positividade saudável. Não a positividade tóxica, que não vê a dor do outro, que quer só colocar um pensamento. Então, é muito importante que nós tenhamos o acolhimento. É o pegar a roupa suja do outro para lavar. Você não vai segurar a roupa suja, você vai colocar na lavadora, como você explica. Mas primeiro eu tenho que acolher o outro. Depois eu falo da doutrina, vamos dizer assim. Não adianta eu falar assim, tem que fazer isso, a doença não existe, a fome não existe, o cara está passando fome, eu tenho que dar um pedacinho de pão para ele comer primeiro. Até porque, né, Preletor Hélio, a própria pessoa, quando ela usa a palavra desse jeito, por vezes ela enlouquece, porque aquilo não se manifesta na própria vida dela, porque ela só está falando da boca para fora, que é o que a Sentinela ensina, a gente está falando aqui, né, de caráter, a gente está falando de atmosfera, a gente está falando de um conteúdo que está dentro de todos nós. Mas a pessoa que só usa essa palavra de forma assim, falar por falar, e só porque é um treino ali, né, um treino intelectual dela, ela não se reconhece assim, e ela pode enlouquecer, porque ela olha para a vida dela e a vida dela não está retratando aquilo que ela está falando, né? Eu acho que a gente está caminhando para o fim, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado para fazer minha última, eu acho que é a última fala, né, preletora Flávia, que eu vou trazer aqui uma citação de uma pessoa, né, que dentro do nosso movimento é uma referência muito grande. Eu tenho a felicidade dele ser da minha cidade, da minha regional, né, e aí está um livro fresquinho dele que chama A Potencialidade Latente do Ser Humano. Eu estou falando do preletor Yoshihiko Iwasaka, né, que, assim, eu devo a minha mais profunda gratidão, porque eu, assim, toda brasileira, né, não teria a oportunidade de estar na Seitonoye se ele não fosse uma dessas pessoas
que abriu as portas, né, para que o brasileiro realmente tivesse o conhecimento da Seichonoye. E aí eu queria concluir essa coisa do poder, né, que nós temos. Às vezes a gente acha que, mas eu só, né, o poder da palavra só afeta a minha vida. E tem uma fala dele que eu queria concluir falando: se a gente quer um país melhor, se a gente quer uma vida melhor, uma família, né, feliz, uma sociedade harmoniosa, ele fala para a gente assim: a palavra é uma poderosa arma para comandar o destino. Se vocês quiserem depois procurar, tem já na livraria virtual. Eu peguei esse fim de semana, viu, gente? Estou no comecinho da leitura aqui, mas ele fala assim para a gente: não podemos menosprezar a lei da mente, os semelhantes se atraem, que eu falei lá no comecinho, né? A esperança não nasce de palavras sombrias, e sim de palavras alegres e construtivas. A palavra suscita na mente a mesma ideia do seu significado, e o mundo fenomênico se manifesta de acordo com a ideia suscitada na mente. Se aumentar o número de pessoas que falam em prosperidade, haverá prosperidade econômica. E se aumentar o número de pessoas que falam em crise econômica, sucederá depressão econômica. Aí ele lá na frente, né? As condições de saúde do corpo carnal também são extremamente sensíveis à influência da palavra. E usando esse gancho, né, que a gente usou agora da positividade tóxica, na Seichonoye a gente aprende uma coisa chamada expansão da nossa consciência. Então não é impor a tua mente que ela, você hoje eu estou ouvindo agora, né? Digamos que a pessoa está ouvindo pela primeira vez agora às 8, deve ser quase 9 horas aí da noite. Eu estou agora ouvindo, então agora está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Abre o olho, a casa está caindo. A Seichonoye fala o quê? Tudo já está dentro de você, está dentro de você. Comece a reconhecer e naturalmente vai se manifestar e você vai expandindo a tua convicção, o teu entendimento, a tua certeza de que é filho de Deus, né? Até nos capítulos que a gente estudou para trazer aqui, falar muito, né, de você, como falar em público, né? Imagina, quem aqui foi falar em público pela primeira vez e quase não correu para dentro do banheiro de desespero. Eu não vou muito longe, né? Em 2018, lá eu ganhei de presente orientar uma convenção nacional. A preletora Flávia, que me acompanha desde que a gente apresentou uma lá há 17 anos atrás, eu falava, eu peguei o grávida, falei, gente, eu vou ter que ir para o banheiro, eu não vou conseguir subir para falar, tá me dando um desespero. Mas o quê? Treino, leitura. E aí é isso que ele falou. Se a gente quer um país melhor, anula o ego, para sim, entra um governo X ou Y, agora esse daqui tem que dar errado para provar que o que eu falei antes, que o meu era o bom, tem que dar certo. Você está acabando com a tua própria vida e o teu próprio país, né? Então, reconhece, quanto mais ele fala, se aumentar o número de pessoas que falam em prosperidade, haverá prosperidade econômica. Então, que a gente possa, né, ser esses líderes que indicam o caminho da felicidade e do verdadeiro paraíso na Terra, usando aí o poder da palavra, né? Obrigado, eu, da minha parte, agradeço a oportunidade incrível, preletor Hélio, preletora Janete, nossa, uma querida, né? Tão dócil, né, preletor Hélio? A gente vai assim, Obrigada. Tão tranquilo. Preletora Flávia, uma querida para mim. Vou devolver aí para você a palavra. Foi emocionante, né? Conviver com esses momentos com os senhores preletores, né? A preletora Janete eu não conhecia, mas a gente ficou ouvindo assim, né? Do jeito dócil, meigo, de transmitir, que acalenta o nosso coração, né? Traz para cada um de nós esse conhecimento, essa verdade tão grandiosa, e a gente vê o quanto é importante a gente controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa palavra, né? Propriamente dita, para comandar nosso destino, né? Eu queria agradecer a todos pela participação, a doutora Janete, a doutora Keila, a doutora Hélio, cada um na sua localidade, né? Estamos num ambiente virtual, mas que possamos em breve nos reencontrar pessoalmente, né? E reviver esses momentos tão agradáveis que nós passamos aqui nesse pouco tempo, né? E a gente vê o quanto esse assunto é grandioso, o quanto esse assunto, se a gente ficasse horas e horas debatendo, né? Dialogando aqui, a gente ia ver que o assunto ele é muito forte, muito crescente, tem um conteúdo muito valioso, né? Então, eu queria agradecer, em nome da Seichonoye do Brasil, a cada um dos senhores orientadores, essa participação tão especial, né? No programa Diálogos. Tenho certeza que todas as pessoas que estão ouvindo, assistindo esse programa,
conseguiu abrir a nossa mente, né, a expansão da nossa consciência, para compreendermos o quanto o poder da palavra interfere no nosso destino, né? Seja ela falada, pensada, escrita, até nossos sentimentos e nossa expressão, né? E lembramos a todos vocês que o programa Diálogos vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas, né? Cada vez com um assunto novo, um tema diferente, que faz com que vivamos no nosso dia a dia o ensinamento da Cíntia Noyer, né? O ambiente, mesmo que seja num ambiente virtual, mas que traz essa verdade para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e para a nossa vida, nosso dia a dia, né? A gente solicita que todos se inscrevam no canal, curtam, compartilhem para que essa verdade atinja o maior número possível de pessoas, né? Que essa verdade se entre em cada lar, em cada família, né? Desejamos a todos que tenham um destino cada vez mais feliz. E se você tiver ainda alguma dúvida em relação a este assunto, ou qualquer um outro, né? Procure uma regional, uma associação local da Cíntia Noyer do Brasil, né? Adquiram os livros que foram falados na nossa livraria virtual, e estudem, leiam, porque esse conteúdo, né, de todos os assuntos fique cada vez mais presente na nossa vida, né? Então, muito, muito obrigado de verdade, né, preletor Hélio? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe infinitamente o senhor e a sua família, né? Preletora Janete, nosso muito, muito obrigado. Prazer em conhecê-la, né? Deus abençoe infinitamente. Muito obrigada, igualmente. Muito obrigada. E a preletora Keila, nosso muito, muito obrigado por compartilhar conosco momentos da sua vida, né? Todos vocês, com certeza, aprendemos cada vez mais. E assim, encerramos o nosso programa Diálogos. Desejamos a todos um feliz destino na vida de cada um de vocês, proferindo sempre palavras positivas e usando controladamente o poder da palavra. Muito obrigado, muito obrigada. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Cíntia Noyer do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Cíntia Noyer de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança, que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Cíntia Noyer do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece.